Bom dia, pessoal. Bom dia, segunda-feira. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Mais uma live P Convida começando. E hoje a gente vai falar sobre direito imobiliário, importantíssimo para o nosso mercado. Bom dia, contato Arthur. Bom dia, Alan. Alan sempre presente, né, Alan? Bom dia, Vivi. Bom dia, Isis. Bom dia, Carol. Carol já está online para a gente poder começar a nossa live. Deixa eu já até chamar a Carol. Hoje a gente vai falar. Pera aí. Vai falar sobre direito imobiliário. Deixa eu ver se a Carol consegue entrar. Bom Gente, dia. foi tão rápido. Olha, Oi, Carol. bom dia, Carol. Hoje é Bom dia, Xará. Tudo bom? dobradinha de Carol hoje. É dobradinho de Carol, é. Eu tinha uma amiga que a gente Que falava Carol bom ao te ter aqui. quadrado. É, cara, dupla Carol aqui. Que bom falar com você. Que bom que você aceitou meu convite, viu? Obrigada Imagina, demais, Carol. imagina, eu que agradeço o convite, Carol. Um privilégio poder conversar aqui com vocês, com seus seguidores. Ah, que legal. Não, a gente estava aqui batendo um papinho aqui um pouquinho antes de começar, né? Mais cedo. E a ideia dessa conversa é trazer para as pessoas, simplificar para as pessoas, né, o direito imobiliário. Porque muita gente não entende a importância de formalizar uma incorporação imobiliária, acha que pode fazer de qualquer jeito, acha que não vai ter problema nenhum, e no final sempre tem um, um probleminha aí que acontece no decorrer do negócio. Mas antes da gente falar disso, Carol, me conta de você, como é que foi que você entrou nessa carreira? Como é que você decide, como é que foi que você começou a trabalhar com direito imobiliário, incorporação imobiliária? Já sabia o que era quando começou a trabalhar? Porque eu não sabia. Comecei a trabalhar com incorporação imobiliária e nem sabia o que era, né? Então conta pra gente um pouquinho quem é a Carol, onde que a Carol tá, conta pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu quero te dar parabéns pela página. Vi que você também vai participar do livro lá da Editora Líder, tá? Vou, Super é, legal, parabéns. Eu, obrigada. desse projeto eu não vou participar porque eu acabei de participar de um muito semelhante. Eu fiquei com medo de fazer um conteúdo repetitivo, Muita mas eu achei coisa. mas você vai estar Gente, eu super bem. adorei, você também participou. Qual foi? Qual que você É um fez? de mulheres no imobiliário também. Ai, que eu podia fazer um jabá, né? Depois até o final eu acho aqui meu livro e Faz, eu não, aqui é o posto. momento. É É, aqui que tem que fazer. então, mas você vai estar super bem acompanhada. Tem várias pessoas que vão te acompanhar nessa edição que eu conheço, Legal. mulheradas bacanas, Ah, então a gente vai trocar mercado. figurinha, porque eu tenho que entregar o meu capítulo agora, esse mês, né? Ai, O não, lançamento do livro é março ou abril, mas esse mês que eu vou entregar meu capítulo, já vou pedir ajuda. não, mas eu sei que vai ter a Stephanie, vai ter a Moira, a Roberta. Sim. Assim, esse pessoal é um time fera, gente. Não Ah, percam que depois que legal. sair o livro, não dá para perder essa história, tá? Ai, que legal. Adorei. E assim, eu peguei para falei do livro porque nessa onda a gente acaba falando um pouquinho da história da gente. Eu falo que assim, o direito imobiliário, ele na realidade não fui eu que escolhi, né? A gente acaba sendo escolhida. Quando a gente se É, forma, a gente fica com aquela coisa, preciso, a gente precisa se especializar, no que eu vou me especializar, tal, mas assim, não adianta eu me especializar em coisas pelas as quais não tem mercado para eu atuar, né? Então não basta, exato. assim, não adiantava eu gostar de direito criminal se eu não tivesse clientes criminais. Não era o caso também, mas assim, mas aconteceu que eu acabei me especializando naquilo que, assim, eu tinha demanda, tá? Então foi uma coisa muito mais que veio até mim do que eu fui até. É claro que na medida. Você lembra quando a gente teve o primeiro contato? Porque a gente está fazendo um trabalho em paralelo, né? Para quem está assistindo a gente. E aí, quando a Carol veio com o escopo, eu falei, gente, é o primeiro escopo perfeito que eu recebi.
porque sempre as pessoas, os advogados faziam confusão na hora de entregar o escopo do trabalho. E eu, gente, é exatamente tudo que eu quero tá aqui. E ela escreveu todos os. Eu falei, é isso, gente. Então, realmente, tem demanda e tá faltando gente especializada, né? No final das É, contas. no final das contas, o que que acontece? O direito imobiliário, ele é uma coisa assim, eu não vou subestimar o meu trabalho, mas assim, as pessoas, elas têm uma ilusão de que é uma coisa fácil, tá? De que é uma Uhum. coisa simples. Então, acaba que tem pouca gente especializada, porque assim, na hora de fazer algum negócio imobiliário, você vai procurar aquele advogado colega, aquele, assim, um amigo, alguém O próximo, ou então primo, é. ou então aquele advogado que dá assessoria de locação ali para imobiliárias e tal, mas na realidade, assim, ele é um mercado bem específico, abrangente. A gente também consegue se nichar dentro desse mercado. Então, dentro do segmento de direito imobiliário, a gente pode pegar, eu posso ficar especializada como em loteamento, em condomínios, no mercado de locação, em incorporação imobiliária, na Multipropriedade, né? propriedade, direito registral, aquela parte de regularização de imóveis. Então, assim, Sim. parece que também é uma coisa simples, mas não é tanto. E foi assim, uma coisa que meio que me escolheu, e é claro, na medida que a gente tem demanda disso, a gente precisa procurar se especializar e aprender cada vez mais para poder atender essa demanda com competência, né? Com qualidade, é. E Isso. aí tem E um aí, currículozinho bem fraco, né, Carol? Assim. mas é que, assim, apesar da cara jovem, desse rostinho jovem que vos fala, já são muitos anos de formado. Eu me formei em 2001. Nossa, eu me formei em 2007, mas eu atrasei 2 anos, porque eu mudei de universidade e tal. Eu É me muita formei jovem, estrada. uma criança. Né? Eu entendo. E aí, assim, ao longo dos anos a gente vai. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito do ambiente de sala de aula, assim, até dou aula, dou alguns cursos também, mas eu adoro o ambiente de sala de aula, eu gosto da troca, eu gosto do networking, eu gosto de falar com gente. Então, a gente, assim, eu aprendo muito, tanto quando estou dando aula, como também quando sou aluna, com os professores e com os meus colegas, né? Sim. Então, e fui muito, me enveredei, assim, mergulhei nessa questão do institucional, que recomendo e falo para todos que assim, é muito importante você ter uma carreira institucional. E quando eu falo de carreira institucional, é participar de órgãos de classe, eu comecei na Fiesp, depois fui para o Secov. Eu atuo em São Paulo, eu sou advogada aqui em São Paulo, tenho um escritório aqui em São Paulo. Então, fazer parte dessas associações, aí eu faço parte também da ADIT, do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Então, assim, toda essa carreira institucional também me deu essa bagagem e me fortalece como profissional. E é uma troca muito grande, porque quando você está em todos esses órgãos, institutos, você acaba tendo uma troca, porque as pessoas vão dividir os problemas, os projetos que estão desenvolvendo, As e dores. você acaba as dores, exato. Não dá para a gente caminhar sozinhos. Eu sempre falo isso. Não, não. E a gente também não tem que ter medo da concorrência, achar que o concorrente, que o advogado vai pegar meu cliente. Gente, Não, exatamente. é o Exatamente. oposto. É onde você encontra os seus pares e não seus ímpares. Exato. Gente, É. E mesmos aí problemas. você fez vários cursos, não foi? Como é que foi a tua carreira? Me conta. Eu fiz. Eu comecei fazendo uma pós-graduação de. Eu queria ser juíza, na verdade, no começo, gente. Jura? Eu Olha! queria ser juíza, mas aí o negócio começou a dar certo. Eu falei assim, vamos no que está dando certo. Gente, E, olha. então, mas aí eu fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial, uma pós-graduação em Direito Imobiliário, que foi a primeira do país, que foi uma pós assim, da Teresa Rudalvin, aqui numa faculdade até pouco conhecida, que é a FADISP, mas foi o primeiro curso. E foi Olha. muito importante para mim, que apesar de não ser uma faculdade muito formada, por ser o primeiro curso de Direito Imobiliário do país, eu estudei com as pessoas, as melhores cabeças de direito imobiliário. Então, eu tenho é um grupo super coeso, Aham. assim, são profissionais de mercado, gente que trabalha assim nas maiores bancas
e em grandes construtoras. Então, assim... Você bebeu da fonte, né? Você pegou ali na origem da fonte. Exatamente. Sensacional. E foi muito bom por isso, assim, o grupo, a nossa turma desse curso foi muito boa. Aí a gente também fez uma outra pós-graduação de Direito Imobiliário dentro da Universidade Secov, um MBA de Negócios Imobiliários na SPM, e eu fiz um intercâmbio também com a Columbia University de Real Estate, que dentro do Secov, nessa questão institucional, eu coordenei há alguns anos o grupo de novos empreendedores lá. Olha, e aí a gente promove algumas missões empresariais para conhecer mercado imobiliário em países. E, então, nessa troca, a gente também fez um intercâmbio. Assim. Sensacional, gente, sensacional. E me conta uma coisa, eu fico vendo assim, você começou na parte acadêmica, né, fez a universidade e tal, depois começou a fazer essas parcerias e entrar nessas entidades de classe, nesses grupos de discussão. Quando você entra nesses grupos de discussão, quando você está trocando informação com esses grupos, o que você percebe que mais falta no mercado de incorporação imobiliária? É a formalização? Quando você conversa com seus pares, você percebe algum padrão no que eles acham que falta no mercado imobiliário, de uma forma geral? Olha, assim, a gente está falando de país continental, né? O Brasil, ele é dividido em diversos Brasis, tá? E mesmo dentro de um universo, assim, quando a gente fala de São Paulo, tal, tem muita gente que trabalha na informalidade. Então, assim, eu acho que o mercado de incorporação, quando a gente pega e leva para um nível dessas grandes incorporadoras, tal, a gente, claro, tem as dores, mas não tem as grandes dores. Tem as dores de impacto de mercadológico, tal, que teve o boom imobiliário, depois teve o problema de falta de material, aí teve o problema de atraso de obra, e a gente também entrou numa recessão que entrou a crise imobiliária, e aí a gente passou pelo problema dos distratos. Isso é o que são as dores desse mercado imobiliário formal, tá? Também, quando a gente fala Brasil e outras localidades, em outros estados, e até mesmo em São Paulo, num mercado um pouco menor, a gente tem o problema da informalidade, sim, que é o pessoal que vende terra sem ser dono, que é o lugar onde você tem um registro de imóveis em que, se você fizer uma sobreposição de áreas, você tem terreno que dá 3 estados, entendeu? Em São Paulo, né, você tem gente que, dentro de imobiliária, não checa a documentação e vende, por exemplo, incorporação imobiliária sem incorporação, tá? E aí, assim, a dor não é nem tanta do empresário, mas a dor é de quem adquire, do pessoal que não tem conhecimento nenhum, de que não se cerca de cautelas, tá? E de que compra gato por lebre, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, acho que a dor maior é de quem realmente não tem conhecimento e se frustra na aquisição do seu maior bem, né? Eu tenho todas as apresentações que eu faço, eu parafraseio o Celso Petrus, que é o diretor de economia lá do Secov, que fala que no mundo, até, de uma forma geral, as pessoas, elas passam pela vida delas sem comprar um imóvel. Tá? Nem todas as pessoas no mundo, elas vão ter o privilégio de ter a sua porção de terra, aquilo que é para chamar de seu. Tá? Seu. A outra grande maioria, tá? Ela vai comprar um imóvel na vida dela. Assim, a gente tem uma minoria arrasadora que é aquela pessoa que vai comprar mais imóvel, que dispõe de recursos para ter mais bens. Tá? Mas, geral, vai ser a maior dívida, o maior sonho, o maior investimento, é o maior longo prazo que essa pessoa vai ter na vida, provavelmente. Então, assim, as pessoas, elas precisam pegar e começar a se apropriar disso e falar assim, não, eu estou pegando todas as minhas economias, eu estou realizando aquilo. A maioria das pessoas não consegue concretizar e fazer isso com o máximo de cautela possível. Entendeu? Que assim... Uma coisa que eu vejo, assim, eu entrei no mercado de incorporação em 2007.
Em 2007, eu lembro que era bem menos profissional do que é hoje, óbvio, né? Uhum. Mas eu lembro que tinha muito cliente que não entendia uma planta baixa, não sabia o que era uma planta baixa. Então, via a planta de vendas, realmente não conseguia absorver o que que era parede, o que que eram os ambientes. Então, assim, aí a gente foi entrando com imagem 3D, com um tour virtual, a gente foi criando subsídios para a pessoa conseguir absorver o que que era aquela planta, o que que é aquele espaço que ele está comprando, porque na incorporação imobiliária a gente está vendendo uma ideia, Uhum. né? Registrada no cartório de registro de imóveis, tem a sua fração ideal, mas é uma ideia. É totalmente virtual o que ele está comprando. Sim. Então, eu lembro que quando eu comecei no mercado, a gente fazia. Isso eu ainda estava na Camargo. A gente fazia uns eventos na obra, café da manhã na obra, churrasco da laje, fazia vários eventos. O evento era mais para a pessoa começar a se familiarizar com o formato do tijolo dentro do ambiente. Então, quando ele entrava num apartamento em obra, que estava no osso, que era parede crua, e aí o cliente olhava e falava: Ah, tá, isso é a sala, isso é o quarto. Nossa, mas eu achei pequeno. Nossa, mas eu achei maior do que eu imaginava. Então, assim, ainda existia uma escassez total de informação. Então, naquela época, ele já comprava um imóvel sem saber o que era o apartamento. Que dirá como estava a situação legal, como estava a situação do incorporador, se o incorporador era formal ou não, se o contrato que eu estava assinando era um contrato com alienação fiduciária, ele não sabia nada. Hoje, eu percebo que já existe uma certa profissionalização, até do cliente se informar, mas é o que você falou. Eles ainda, é como se eles não tomassem para si, e aí eu acho que isso é um pouco também do perfil do brasileiro, né? Uhum. Que o perfil do brasileiro sempre terceiriza a responsabilidade para as coisas, em algumas situações. Tem um perfil aí. Não, mas o governo não vai fazer isso comigo. Não, mas a empresa não vai fazer isso comigo. Vai. Uhum. A gente não puxa pra gente. Eu acho que é isso que você está falando, né? A gente não é responsável pelas nossas escolhas, muitas vezes, né? Assim, eu acho que existe uma ilusão coletiva, né? Assim, é o que você falou, quando a pessoa pega e entra, ela começa a materializar. O que eu comento, assim, é que quando você compra, a gente está falando de incorporação imobiliária, tá? Quando você entra no negócio de incorporação imobiliária, quando o adquirente entra num estande de venda tal, ele virou teu sócio. Entendeu? Então, assim, as pessoas Porque falam assim, ele está te financiando, né? Ele está te pagando. A partir do momento que exatamente. você compra o apartamento, ele está pagando a tua obra, né? O cliente está te ajudando a fazer isso acontecer, né? Não, as pessoas elas pegam e tem uma, eu acho que noção de risco, é que assim, a gente não tem uma educação financeira, a gente não tem Sim. uma educação econômica. Então, o que que acontece? A gente acha que, por exemplo, o negócio de risco é comprar ação na bolsa, tá? É. Então, o pessoal, quando compra um imóvel na planta, tá? Eles não tomam a. E todo mundo fala, isso é geral, isso todo mundo sabe. Imóvel na planta é mais barato. Por quê? Por Porque quê? Porque tem mais risco. exato. Lógico. Então, porque quando você vai lá, entra num estande de venda que tá lá naquele monte de terra onde não subiu o prédio, entendeu? Você tá entrando no negócio, você tá querendo fazer parte daquilo, Uhum. você tá E você está colaborando para apostando que vai dar certo. exatamente. E aí, o que que acontece também? O preço que você paga quando é só um pedaço de chão ali, não tem prédio erigido, é muito menor do que normalmente ele custa quando o prédio está pronto, ou então está em vias de Aí as entregar. pessoas têm aquela ideia de que o empreendimento valorizou, né? Ah, eu Exatamente, estou comprando uma planta, o empreendimento que vai valorizar. Não, na verdade você está sendo remunerado pelo seu risco. exatamente. Só que explicar isso é difícil, né? É que nem o permutante, por exemplo. É. Quando a gente E você vai quer comprar um saber, terreno. na época da crise foi muito engraçado, porque assim, quando entrou a crise imobiliária, que os imóveis, a gente teve essa A de questão da 2008, 2009? É, que
começou a questão da desvalorização, que você, por exemplo, comprava um imóvel na planta e aí depois você ia vender, o Valia imposto menos do que você estava pagou. valendo menos do que você pagou, e o próprio incorporador imobiliário estava vendendo por menos, porque ele estava com um estoque muito alto. Sim. E aí as pessoas falam, não, eu quero meu dinheiro de volta, entendeu? Então, assim, teve gente... E aí, por isso, veio a lei do distrato, para tentar resolver isso também. Exato, porque assim, e eu tô falando de. A gente não tá falando daquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico, que são simples, que não sabem, ou então eu sempre brinco que o pior cliente é o médico. O médico compra as coisas e nem, nem olha nada. Então, eu não tô Não falando tem tempo, né? Ele já está assinando aqui. Mas É, eu tinha amigas assim, promotoras de justiça que chegaram falando assim, ó, comprei um negócio, desvalorizou, eu não tenho que ser indenizada. Eu falava assim, se ele tivesse valorizado, você ia dar para o incorporador o teu lucro? ou Não. devolver Então, se você... para a cidade, talvez? Não. Exatamente. Eu diria assim, então se você teve um prejuízo e teu imóvel desvalorizou, esse prejuízo é teu. Assim Sim. como se o imóvel tivesse valorizado, esse lucro fica com você. Então, É assim, lógico. do modo geral, e isso é a cabeça de todo mundo, tanto do empresário incorporador como de quem está do consumidor, assim, todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer se Sim. dar bem. E nessa de querer se dar bem, é claro, todo mundo só olha para o seu próprio umbigo, tá? Então, acho que assim, você perguntou de qual que é a nossa grande dor do mercado, qual que é o grande problema da incorporação imobiliária, é todo mundo olhando para o seu próprio umbigo e querendo se O máximo beneficiar. lucro. Exatamente. Se beneficiar. Olha, você falou um negócio que eu achei muito interessante. Às vezes, isso é uma coisa que eu venho vendo de um tempo para cá, assim, poucos anos para cá, tipo 3 anos para cá. Essa mentalidade de vou fazer de qualquer jeito que vai dar certo, eu tenho percebido que ela está diminuindo. Por que ela está diminuindo? Porque é muito mais difícil para o incorporador que não fez o empreendimento da forma formal vender esse imóvel hoje. Então, o empreendimento perde liquidez se ele não está formal. Eu não consigo financiar num banco, eu não consigo. Até para vender esse imóvel tem que ser pagamento à vista e tal. Então, eu tenho percebido o seguinte: as pessoas estão vendo a oportunidade da incorporação imobiliária como um negócio saudável para trabalhar, desenvolver, gerar riqueza, criar uma empresa que vai deixar essa empresa para os filhos e tal. Porque há um tempo atrás eu via as pessoas trabalhando com incorporação imobiliária, mas era assim: vou fazer dois empreendimentos, depois eu pulo fora e vou fazer outra coisa. E eu tenho percebido essa mudança de mentalidade de fazer uma coisa mais sustentável, de fazer uma empresa que vai durar mais. Então, aí esse cuidado de entender o que está fazendo, de estudar a legislação, de buscar uma formalização. Porque até pouco tempo atrás eu conversava com alguns pares, eles falavam assim: não vou pagar advogado que é muito caro, não vou fazer. Aí eu fico assim: não, gente, o risco do teu negócio está justamente em você fazer informal, porque esse empreendimento que você poderia inclusive vender mais caro, porque você pode financiar, você vai ter que vender mais barato, porque o cliente vai ter que pagar à vista. Então, o investimento da formalização está aumentando a sua rentabilidade e aumentando a sua liquidez. Com certeza. É Então, engraçado. essa mudança de chave ainda está acontecendo. É engraçado que assim, você falando dessa forma, me lembrou, esses dias me procurou uma pessoa que estava querendo construir no litoral de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, tá? E ele falou, ele quer construir, assim, casas pequenas, de veraneio, tal, numa praia bacana. E aí ele falou assim, a princípio não seria uma incorporação imobiliária, mas a ideia dele era fazer várias casas para locação, tá? Uhum. E ele virou para mim e falou assim, Carolina, qual é que é a diferença de eu comprar uma posse e comprar um imóvel com uma matrícula registrada? Aí eu falei assim, olha, você está querendo fazer negócio, você não está comprando uma casa que você só vai desfrutar, entendeu? Seu sítio de final de semana. Está querendo construir lá para obter renda, para ter, assim, é um negócio. É um patrimônio para locação, né?
eu virei assim, eu não compraria posse. Se existe imóvel matriculado, aí ele falou assim, não, mas é que você não está entendendo. Eu não tenho condições de pagar pelo que tem matrícula. Eu virei assim, aí eu virei assim, bom, eu virei assim, então eu virei assim, você não precisava nem ter me ligado para me perguntar o que você devia comprar. O que tem mais valor? Tá. Eu virei assim, ó, você está me dizendo que você não tem condições de comprar o que tem registro imobiliário. Ou seja, se você comprar O produto posse, melhor, né? Lógico. exatamente, entendeu? Na hora de você vender, o valor também ele não tem tanto valor de Ele não vai mercado. conseguir fazer incorporação. Exatamente. Aí é que as pessoas se iludem. Elas acham que estão simplificando a vida no início do projeto e no final elas descobrem que elas compraram um elefante branco que não consegue desenvolver. E aí eles não conseguem vender, eles não conseguem atrair investidores, eles não conseguem deslanchar com o produto. Olha, eu lancei um curso há um tempo atrás, chama Produto Imobiliário Viável. Uhum. Por que eu inventei esse nome? Porque as pessoas acham, e aí entra essa parte de comprar um terreno regularizado, as pessoas acham que é só construir um predinho e colocar à venda. Aí você coloca à venda e ninguém compra. Aí você fala, mas não compra por quê? Ah, porque esse produto você não pode vender financiado. Ah, esse produto está numa região que não tem demanda. Ah, esse produto está numa região que o produto não está adequado à legislação do terreno. Está tudo errado. E aí a gente acha que são poucas pessoas que fazem isso. Não, é um número enorme que coloca qualquer produto no terreno, compra um terreno que não está regularizado, coloca qualquer produto no terreno, lança antes, não faz RI, e aí fala, não estou vendendo. Lógico, você está fazendo tudo errado. Gente, a aula da Carol é mais importante que direito imobiliário, tá? É muito mais importante de produto. Porque é exatamente isso, Carol. Eu acho que é assim, na realidade você tem que entender qual que é a necessidade do mercado, o que cabe naquela área, o que cabe naquela região. E depois que você tem isso muito bem desenhado, é que você realmente pega e tem que ir atrás do terreno, atrás de Rodar regularizar uma o terreno e atrás de viabilidade regularizar. econômica, com o orçamento, verificar a saúde jurídica do terreno, não ter uma dívida lá de 1984. Exatamente. E aí que entra a Carolina. É depois de você definir o que você quer e o que cabe ali, que a gente vai pegar e vai falar assim, não, vamos deixar isso aqui redondinho para. E é isso, é o que você falou. Antes as pessoas queriam fazer um ou dois negócios e sair de mercado. Hoje em dia, você pegar e assim, cumprir assim, fazer um empreendimento saudável com tudo correto, com a documentação do terreno toda em ordem, com todas as aprovações necessárias, entregando na data certa, com a BITS e tudo bonitinho, entendeu? Com uma convenção de condomínio muito bem desenhada, atender a finalidade daquele empreendimento, entendeu? Para evitar problemas futuros, porque tem muito disso. As pessoas, o incorporador, ele não tem que se preocupar só em pegar, registrar uma incorporação, sair vendendo unidade, construir, entregar e falar, ó, agora se virem. Não, se virem. não é assim. Ele é a base, entendeu? É ele que vai definir as regras do jogo, como aquilo vai depois caminhar, entendeu? Quão Que é a importante é um pobre. da convenção de condomínio e o regimento interno, né? Exatamente. Então, é um Uma coisa negócio que eu falo muito quando a gente está desenvolvendo o produto, desenvolvendo o mix de produto, né? Antes de virar um estudo de massa, um quadro de áreas para orçamento. Quando a gente ainda está namorando o terreno. Nesse momento do namoro do terreno, que eu olhei para o mercado, eu vi o que o mercado tem de demanda, olhei a legislação do terreno, vi o preço praticado pela concorrência, desenhei o meu mix. Aí eu vou fazer meu orçamento para ver quanto vai custar. Agora a gente está com esse cenário de inflação e de aumento dos insumos, então a gente já coloca aquela visãozinha do apocalipse ali, né? Se tiver
um aumento muito grande, eu tenho que ter uma verba destinada para pagar isso tudo. Isso é uma parte. Só que uma parte que muita gente ainda não entendeu que precisa fazer é definir a regra do jogo do produto. Vai ter subcondomínio? Não vai ter subcondomínio? Como eu vou usar esse produto do ponto de vista legal? Pode ter pet, não pode ter pet, pode fumar, vai ter coleta seletiva, como é a obra? Que horário pode ter obra? Porque senão começa processo de morador um com o outro, porque às vezes a regra não está desenhada de uma forma redonda, né? Que horário eu posso fazer festa no meu apartamento? Que horas eu tenho que desligar o som? Que horas eu posso fazer reforma? De meio-dia às 2 não pode ter nenhuma batida no prédio. Até 18 horas durante a semana você pode fazer obra, à noite não tem. Domingo não pode. Isso tem que estar definido antes, né? Da gente desenvolver o produto. Você falou do faseado, por exemplo. O faseado, a gente fala de empreendimento faseado, as fases subsequentes, elas podem ou não acontecer, tá? Então, assim, é muito importante que a expectativa daquele que comprou a fase 1 também seja, a gente consiga limitar e falar, olha, a fase 2 pode não acontecer, a fase 3 também pode não acontecer. E isso impacta no condomínio da fase 1. Porque quando você fala que você vai desenvolver as novas fases, você pode estar falando de uma redução de custo, entendeu? E se essas fases elas não se desenvolvem, os custos para o condomínio da fase 1, eles podem ser superior, tal. Sim. E assim, no negócio como um todo, assim, é muito importante que tenha transparência e que é isso, que o incorporador ele defina muito bem as regras do jogo lá previamente, para no futuro aquelas pessoas que compraram elas não serem impactadas por essa irresponsabilidade. Com certeza, porque às vezes chega uma taxa de condomínio de R$ 2.500. Exatamente. Que o cliente não estava esperando e não tinha nem... Se eu estou pagando um financiamento, né? O financiamento do meu imóvel. Exato. E aí me aparece uma não fase 2 e 3. E aquela taxa de condomínio que ia ser 850 sobe para 2.000. A minha conta também não fecha, meu orçamento familiar não fecha, né? É o parque aquático que, de repente, um prédio inteiro vai ter que bancar sozinho, entendeu? E a gente mencionou a questão da multipropriedade, que é um universo novo e que vem se expandindo. Também é um negócio, assim, para o incorporador, principalmente para o inexperiente, parece uma mina de ouro. Você vende uma unidade imobiliária que você ia vender por 100 mil, 300 mil reais, você vende em 50 partes e você triplica o valor daquela unidade, quando não mais, tá? Mas assim, é aquela coisa, não é um negócio para amadores. Não é. Você pensar que você vai fazer um empreendimento com 200 unidades, tá? Que cada unidade... 200 vezes 52, porque cada apartamento pode ser vendido, é fração de tempo, né? Para quem está ouvindo a gente, às vezes está voando aí no que a gente está falando, na incorporação imobiliária a gente vende a fração ideal, a gente vende uma unidade autônoma vinculada a uma matrícula de terreno que está vinculada a uma fração ideal de terreno, ou seja, eu tenho uma cota de terreno que está completamente ligada àquele imóvel e aquele imóvel tem um único dono. Na multipropriedade, cada imóvel pode ser fracionado em até 52 vezes, porque é uma fração de tempo de uma semana. Então, um apartamento pode ser vendido 52 vezes. A gestão de clientes. Então, imagina fazer um concierge de serviços e concierge de vacâncias. E concierge de vacância de 200 apartamentos vezes 52. Realmente não é para amador. E assembleia, fazer uma assembleia condominial, tomada de decisão, direito de voto, entendeu? Voto, imagina. Então, assim, não é isso que eu falo, assim, o negócio enche os olhos para aquele incorporador que só tem a preocupação de com a fazer rentabilidade. Ter a rentabilidade de transformar a unidade dele em 3 vezes, 4 vezes o valor, mas é aquela coisa que não se sustenta. Entendeu? Esse cara ele vai entregar um empreendimento imobiliário, ele nunca mais vai entregar nada na vida. Exato. Entendeu? É um negócio Exatamente.
dia para começar e dia para terminar. Então, assim, incorporar... eu falo que o mercado imobiliário ele é fascinante, ele é maravilhoso, mas ele tem que ser sério. Ele tem que ser sério e tem que ser correto. Para quê? Para ele ser perene. E até sério, para a gente não corromper o próprio mercado, né? Porque eu lembro quando eu comecei, até nas grandes, né? Eu trabalhei na Camargo, trabalhei na Cirela e tinha atraso de obra de 2 anos, mas lá atrás, né? E aí a gente fala, como assim? Como você vai atrasar a entrega de uma obra em 6 meses, em 1 ano? E há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, isso era comum. E aí o que acontece? Quando você gera uma insegurança muito grande, porque é uma insegurança jurídica, né? Pagou, mas não levou. Ué, eu paguei o imóvel e não recebi. O que acontece? Todo o sistema rui, porque você passa a ter uma insegurança, o banco vai cobrar uma taxa de juros maior, porque tem uma insegurança. Então, o crédito de financiamento de obra fica mais caro, o crédito para financiamento da pessoa física, que é o cliente, fica mais caro, o mercado inteiro trava. Por causa do amadorismo de alguns, né? Exatamente. E a indústria imobiliária é uma das indústrias que mais empregam. Se uma Cirela quebra, um Margo quebra, a gente tem todo um impacto social aí, né? Social, exatamente. Assim, é muito importante. E você falando de um negócio também, que é essa questão do atraso de obra, eu sou advogada de incorporador também, e eu acho que é importante que, eu não sei como está nosso público, se a gente tem muita gente que compra, muita gente que vende, muita gente que incorpora, mas que é importante a gente também mostrar que, assim, não é negócio para o incorporador atrasar a obra. De jeito nenhum. Não é uma coisa boa atrasar a obra. Então, assim, existe, nossa, uma prejudicialidade muito grande de quem comprou, o consumidor ele sai muito prejudicado, mas assim, para o empresário... O incorporador não fez o repasse dele, não tem o habite. É assim, gente, eu sempre falo, tem uma reta, e você deve saber muito melhor disso do que eu, Carol, que assim, enquanto o incorporador lança o empreendimento, está vendendo, está construindo, tal, ele está numa curva, num déficit absurdo. Sim. Ele só realmente ganha dinheiro e vai realmente ser respirar aliviado quando ele entrega o empreendimento. Então, porque aí ele tem um repasse, né? Exato. Ou é a quitação do imóvel, porque a gente até brinca assim, dependendo do padrão de empreendimento, você vai ter uma captação de 30% até as chaves. Às vezes chega até uns 70%, 60%, se for um altíssimo padrão. Mas se for um produto médio padrão, econômico médio padrão, você vai ficar recebendo pingado entradas mensais, semestrais, anuais, que vai te dar 20%, 30% do empreendimento. E a gente sabe que 50% disso é obra. 50% do VGV é obra. Então, se eu não tenho... Aí é uma máquina que tem que estar muito azeitada, né? Porque se eu tenho uma velocidade de vendas que não consegue manter a minha obra, eu vou para financiamento de produção. Então, eu tenho as entradas de obra e eu tenho as vendas. As vendas, dependendo da minha tabela, nunca vão pagar minha obra. Porque é isso que você falou. É só na entrega das chaves que eu vou pegar aquele 70% extra. Que ou vai ser por um financiamento bancário, que aí eu tenho repasse, ou por uma quitação. E normalmente é por financiamento bancário. Então, ainda tem o tempo do trâmite. Às vezes dá 30 dias, às vezes dá 90 dias para começar a receber do banco. Quando a gente teve muito problema de atraso de obra, atraso na entrega, a gente teve, porque isso tudo, a gente tem problema de mão de obra, problema de falta, órgãos públicos que não liberam documentação. Então a gente mostra normalmente essas curvas para os juízes, para eles poderem entender que ninguém está se beneficiando com o atraso de obra. Exato. Muito pelo contrário, entendeu? Não existe intenção do incorporador em atrasar.
A grande, não existe um dolo nisso. Exatamente. Ele é muito prejudicado. Ele é o Entendeu? primeiro interessado em entregar a obra no prazo ou um pouquinho antes. Então, assim, existe uma falsa também ilusão de que, olha, tá atrasando, safado, e não sei o quê, bando de vigarista. Não, muito pelo contrário. A gente também não exclui a existência desse tipo de empresa. Mas, no geral, assim, o atraso de obra, ele tem um impacto muito ruim para todos, assim. Para toda a cadeia, sim. Para toda a cadeia, para toda a cadeia. Mas aí também entra uma... Eu tenho uma frase, eu sou meio... O pessoal fala meio bruxa má, né? Eu tenho uma frase que é o seguinte: tudo é culpa do incorporador. Eu sempre falo isso. Tudo é culpa do incorporador. Tanto o sucesso quanto o fracasso. E aí, por exemplo, eu já vi incorporador quebrar porque fazia financiamento bancário, financiamento de produção, e o banco atrasava no pagamento. E o banco atrasava, você ia fazendo a obra, fazendo as medições, o banco, ao invés de já te pagar por aquela medição, às vezes levava 90 dias para pagar. E aí o construtor, né, o incorporador / construtor, não conseguia tocar a obra porque não tinha aquela parcela, quebrava, atrasava a obra, demitia funcionário. Aí quando recebia, tinha que contratar funcionário de novo. O aluno não tinha mais como contratar aquela grua, aquele equipamento. Então gera toda uma confusão. Mas essa informação de que o atraso no pagamento do banco pode acontecer, isso é uma informação que todo mundo já tem. Então você não pode trabalhar no limite. Aí eles entram e falam que é o risco do negócio. Eu vou ilustrar agora. Você tem que ter os 3 meses no teu bolso antes de começar. Não, a gente está com um problema muito atual, que é a pandemia. Tá? Sim. O que acontece? A construção civil, ela foi caracterizada como serviço essencial, ela não foi paralisada por razão da pandemia. Só que, assim, como não ter tido nenhum impacto? Mas assim, o que acontece? Eu tenho clientes que têm problemas agora, que atrasaram a obra e falaram assim, a gente teve a pandemia. Não, a pandemia não é excusa. Como não é excusa? Eu tenho trabalhadores que ficaram doentes. Quando um trabalhador ficou doente e ele estava trabalhando com mais uma centena de outros trabalhadores, eu tenho que deixar todo mundo em quarentena. Exato. Aí eu tenho aqueles trabalhadores que eram grupo de risco. Aí eu tive trabalhadores que não tinham condições de chegar. Ou então eu tinha insumo que não chegava porque tinha algum problema na empresa que me... Paralisação na própria indústria. Exatamente. Então, e aí eu lembro que, assim, no começo da pandemia, a gente fez uma live com o presidente do Procon, e a gente falou de tudo isso, e a gente questionou em como o Procon ia se posicionar como entidade em relação a isso. Não, mas a gente vai levar em consideração isso. E aí agora que a gente que os impactos estão aparecendo, a gente realmente, assim, eu estou querendo pagar para ver o que vai acontecer, como vai ser, como que vai ser, como que os juízes vão se posicionar, porque assim, é muito fácil dizer, não, a indústria da construção civil não parou, mas como, assim, ela não parou, mas ela não tem impacto. Sim. A orientação que eu dou também para os incorporadores que estiverem assistindo, tal, porque a gente ainda vive uma situação pandêmica, entendeu? É que tem um diário de obra azeitado. Assim, faltaram 50 funcionários. Faltou um, eu tive que pegar, eu tive que deixar tantos de quarentena. Eles não tinham onde comer. Vai gerar um impacto lá no final. Exatamente. Porque cada gotinha de atraso no final tem impacto, com certeza. Exatamente. Então, assim, diário de obra redondo, entendeu? E é isso também para o incorporador imobiliário. Eu acho que hoje, assim, a gente acaba também que vê o que você falou. É muito culpa do incorporador? Sim, é muito culpa do incorporador. Mas é também muita falta de se municiar de toda a informação, tá? De ter documentado todos os impactos eu tive problema de chuva, tá? Mas quanto? O que aconteceu? Entendeu? E mostrar, quando a gente também discute com o judiciário, quando vão alguns juízes falar pra gente em entidades, fazer palestra, é falar assim, mostra pra gente. É o famoso desenho. Desenha. Então é isso, assim, eles realmente... Mas é uma coisa que
você falou que eu achei interessante, que não tem ninguém contra ninguém no final das contas. Não é que o judiciário quer acabar com o empresário, ou que. Não é isso. É que a gente precisa puxar para a gente a responsabilidade e realmente criar como você falou, um diário, que a gente já tem nas obras, né? Só que a gente acaba tendo muita informalidade. O WhatsApp, por exemplo, que eu não uso de jeito nenhum profissionalmente. Eu Você sei. sabe, né, Carol? Carol, não vai ter, é e-mail. Justamente porque, assim, eu já vivi situações de mudança em obra, compatibilização de obra. O cara faz um vídeo, fala, tá vendo aqui, doutor, essa viga aqui com isso aqui, posso cortar? Aí ele faz um áudio no WhatsApp. Pode, corta aí, depois... Acabou, essa informação sumiu, essa informação desapareceu. Porque você nunca vai achar um áudio na sua conversa de WhatsApp. Né? E aí você perdeu a justificativa ou a prova de que você fez algo por um motivo real e acabou. E isso acontece demais. Mas assim, na nossa área, demais. Grupo de WhatsApp de obra, para compatibilizar a obra, para mudar projeto no WhatsApp. E mudar projeto que tem RT, né? Que tem anotação de responsabilidade técnica. Você muda um projeto, acontece alguma coisa há 7 anos, daqui 7 anos. Você vai lá olhar e vai falar, mas isso aqui não foi executado do jeito que está no projeto. Quem autorizou? Quem que fez Quem que fez autorizou? essa autorização? Onde está? Quem foi? E até você provar que focinho de porco não é tomada, né? Então, assim, o que eu falo o tempo inteiro. Dá um pouquinho mais de trabalho, óbvio que dá mais trabalho formalizar as coisas, anotar, criar relatório. É óbvio que dá mais trabalho. Mas te dá mais segurança e mais paz, né? Ajuda o advogado a ajudar vocês. Né? Né? O advogado. Tem que me ajudar a te ajudar. Exatamente. Ajuda o advogado. Eu fico vendo, por exemplo, quando a gente fala nessa parte de falta de informação, né? Eu estou dando uma consultoria, não posso entrar nos detalhes, mas pensa só o seguinte: é um empreendimento que está rolando desde. A gente está em 2011. Foi desde 2010 que é um empreendimento que está rolando. Até hoje não fizeram SPE. Por quê? Eram vários terrenos, foram fazer o remembramento, porque eram vários terrenos, fizeram o processo de remembramento para um loteamento, fizeram o projeto urbanístico e não montaram uma SPE até hoje. Nenhum dos donos de terreno tem essa formalização. Eu fiquei me perguntando, né? E alguns têm resistência em entrar no contrato de SPE. Eu falei, mas peraí, tem anos que o teu projeto está acontecendo, tá? E vocês acham que a SPE vai criar algum tipo de vínculo ruim para vocês? Na verdade, a SPE daria mais garantias, né, para o negócio acontecer. Ou uma SPE ou uma SCP, né? Então, assim, às vezes eu fico vendo muito. As pessoas querem fazer incorporação imobiliária, mas na hora que fala, então assina aqui, parece que tem, e principalmente permutante, parece que tem um medo, assina aqui, não, mas se eu assinar, isso tá legal e eu não tenho mais como voltar. Eu falei, mas se você não assinar, a gente não vai para frente. Né? Como é que é isso, assim? Como é que você vê essa questão da formalização, de você criar o CNPJ, fazer um patrimônio de afetação, por exemplo? Tem muita gente que fala, não vou fazer patrimônio de afetação. Aí eu fico, gente. É que o nome é feio, mas o nome é feio, mas patrimônio de afetação é uma coisa bonita, gente. É isso, gente. Mas é o famoso, acho que todo mundo tem medo do desconhecido. Bom, você colocou diversas situações aí, e aí o que acontece? Com relação, por exemplo, a esses terrenos que tinham diversos donos e foram remembrados, o que acontece? De fato, não precisa ter uma sociedade de propósito específico para poder empreendimento ser erigido e para que as responsabilidades sejam
Definido. atribuídas, tá? Exatamente. O fato de eles estão com medo de constituir uma empresa para poder pegar e formalizar um empreendimento, isso a empresa ela seria um veículo e ela, de certa forma, protegeria os donos, tá? Mas o que acontece? Eles se eles não constituem essa empresa, eles são responsáveis pessoalmente e diretamente, tá? Exato. Uma vez que eles constituam a empresa, é essa empresa que vai responder, tá? E é claro, se essa empresa ela não estiver muito bem constituída e muito bem organizada, essa responsabilidade vai recair sobre eles pessoalmente também da mesma forma. Do mesmo jeito. É. Com relação a você pegar e fazer, eu sempre falo, a SPE, ela é uma empresa como outra qualquer. Ela é uma sociedade limitada, a gente fala de SPE, de sociedade de propósito específico, quando ela tem uma finalidade específica. Mas ela também, ela não acaba... Não é obrigatório acabar quando acaba o empreendimento, né? Exatamente, tá? Ela tem que ser encerrada, entendeu? E o que acontece? As empresas elas acabaram separando, fazendo as SPS por uma questão realmente organizacional, tá? Fica mais fácil você fazer a gestão de... Mas se você Até a contabilidade, né? Exatamente, mas o que acontece? Se você é uma empresa formal, de uma incorporadora grande, você tem diversos empreendimentos e todos os empreendimentos têm patrimônio de afetação, você consegue fazer uma contabilidade separada para cada um deles e ter um CNPJ constituído para cada uma dessas empresas, para cada um desses empreendimentos. CNPJ. Então, o que acontece? O patrimônio de afetação, apesar do nome e do desconhecimento geral, assim, as pessoas não sabem muito bem o que é, e essas dúvidas normalmente chegam para a gente, principalmente quando as pessoas estão comprando, falando assim, tá falando aqui que o patrimônio pode ser afetado. Não, isso é bom, deixa aí. Deixa aí. Tá te protegendo, é bom. E o que significa o patrimônio ser afetado? Significa dizer que aquele empreendimento, quando você afeta o patrimônio de um empreendimento, tá? Você está querendo dizer que aconteça o que acontecer com aquela empresa, aquele empreendimento não vai acontecer nada com ele. Todos os pagamentos, o terreno, tá tudo apartado. Exatamente. E o que acontece? Toda a receita ela está vinculada à construção daquele negócio. Então, por exemplo, o dono, a empresa que é a dona do negócio, a incorporadora, tal, ela, por exemplo, não vai poder tirar o lucro dela enquanto não tiver recursos suficientes para botar aquele negócio de pé. Exato. E o que acontece? Se acontece alguma coisa com aquela empresa, também os recursos que vêm para esse negócio não vão ser afetados. Exato. E mais, os donos, as pessoas que compraram aquele empreendimento, eles vão poder, caso ocorra dessa empresa quebrar, tal, assumir a gestão do negócio e tocar e construir com os recursos Exato. que vem. Tá? Então, o patrimônio de afetação ele é muito bom nesse sentido. Então, é para assim, quem lembra da Incol, o caso Incol, ou não lembra, coloca aí no Google depois que acabar essa live, você coloca caso Incol. E aí você vai ver aquele tanto de empreendimento, mais de 40 mil famílias perderam os imóveis, não conseguiram receber os imóveis, justamente porque por uma causa de gestão, má gestão financeira, o dinheiro de uma obra pagava outra obra, que pagava outra obra, que pagava outra obra. Ou seja, não eram várias obras dentro do mesmo CNPJ. Imagina a confusão para fazer a gestão de contabilidade. Imagina comprar prego e parafuso. Para 50 obras espalhadas no Brasil, todas dentro do mesmo CNPJ. É uma loucura de gestão de centro de custo, né? Então, para evitar isso, pega dinheiro de uma, compra terreno para construir prédio novo e ainda não acabou aquele prédio. Então, assim... Você não sabe quanto dinheiro você está recebendo num empreendimento e quanto você está recebendo no outro, né? Vira uma confusão total. Então, mas assim, você constitui uma SPE, sim, uma boa ferramenta organizacional. E hoje, você pegar e afetar o patrimônio e pegar e fazer o registro na matrícula do patrimônio de afetação
imperativo para você, por exemplo, conseguir financiamento à construção. De Tá? produção. E o RET também, né? Regime especial de tributação. Você vai ter uma redução boa, do quase 2%, não, quase 3% de redução. Exatamente. Então, né? benefício tributário se você afeta o patrimônio do empreendimento, deixa ele protegidinho. Hoje em dia, você não. Muita coisa você não consegue se você não tiver patrimônio afetado, tá? Banco não concede financiamento à construção se não tiver patrimônio de afetação. Sim. Tá? Então, ou você vai pagar uma taxa de juros muito mais alta. Exatamente. Exatamente. Né? E tudo depende, assim, de uma boa gestão, assim, uma boa gestão financeira. Então, assim, o incorporador que fala, olha, mas eu coloquei todo o meu dinheiro para comprar o terreno e eu não vou poder pegar e, por exemplo, tirar desses recursos que eu estiver recebendo. Não, você pega e estabelece na tua contabilidade que uma parte desses incorporação, em prolabore desse terreno. Você tem, assim, a gente aqui, eu trabalho com, é o que eu falei, eu não trabalho muito, eu trabalho para muitos incorporadores, então a gente tem que Carol, depois você vai fazer uma listinha aí agora também do teu escopo, vai rolar o jabá daqui a pouquinho. Né? Então, mas ele precisa sobreviver, ele precisa se manter. Então, para ele fazer essa gestão desses recursos, dessa obra, tal, ele também precisa ter uma remuneração e isso também vai estar inserido dentro da contabilidade. Então, não é que o incorporador também, durante todo o período de obra, ele vai trabalhar de graça. Ele vai trabalhar de graça também. Não faz nenhum sentido, mas isso assim, você precisa ter uma contabilidade bem definida. Entendeu? O que eu falo é que o lucro não paga custo fixo. O lucro é a remuneração do negócio. O custo fixo do incorporador e do construtor está dentro daquele cálculo que a gente faz de VGV, né? O VGV é a venda das unidades autônomas, é o valor geral de vendas. A venda dessas unidades autônomas vai pagar o terreno, a obra, o teu lucro, sua taxa de incorporação, que é a taxa onde a gente coloca todos os custos operacionais para desenvolver aquela incorporação, e ali dentro está o custo fixo da incorporadora, desde um aluguel, um celular, até um prolabore, né? E tem a taxa de administração de obra, a comissão de vendas da corretagem, o marketing e os juros de financiamento, se for o caso, os juros de produção e tal. Tudo isso a gente já sabe, a gente faz essa conta antes de começar a brincar, né? Aparece o terreno, a gente já faz essa conta de VGV. O que o incorporador às vezes peca é porque ou ele não sabe qual é o custo fixo dele e ele acha que ele vai ser remunerado só pelo lucro e não é assim, né? Por isso que toda empresa tem, você vai ganhar o seu salário e no final do ano vai ter uma divisão de lucros. E esse é o extra. É aí que você vai ampliar a sua empresa, é aí que você vai aumentar teu patrimônio, comprar outro terreno, reinvestir e por aí vai. Mas o seu arroz com feijão, seu plano de saúde, né, seu boleto... que você tem que manter para fazer a gestão. Lógico, isso não está sendo remunerado pelo lucro lá no final, está sendo remunerado por essa taxa de incorporação que você pensou. Beleza, o empreendimento vai ficar no meu escritório por 24 meses, entre a compra do terreno e a entrega das chaves. Vou colocar em prolabore de 10, 20, 30, 40, não sei qual que seria o... Prolabore não, custo fixo. 10, 20, 30 mil. Isso vezes 24 meses. Isso está dentro da minha taxa de incorporação, meu custo operacional. Né? E aí tem muita gente que fica perdida, não entende isso também. Uhum. Mas, Carol, me conta aqui uma coisa. Quem quiser encontrar você, quem quiser saber como é que é teu escritório, o que vocês atendem, eu já comecei a indicar você, tá? Alguns clientes de consultoria vêm para mim, eu falei, gente, vai lá falar com a Carol. Formaliza isso. Bom, Conta pra gente, Carol. A gente está em São Paulo. Hoje em dia a gente sabe que não existem mais fronteiras e nem barreiras, então, para quem precisar, a gente atende o Brasil inteiro. Meu escritório está ali no Eldorado Business Tower, ali em Pinheiros. Se vocês quiserem falar comigo, meu WhatsApp, meu WhatsApp. Se quiser escrever aí no comentário, Carol, pode escrever aí no comentário o e-mail.
Meu escritório chama CRF Advogados, vocês conseguem achá-lo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E no post, essa live vai ficar gravada, eu vou colocar o Instagram também do escritório da Carol no post da live. Então, quem assistir a live vai conseguir ver. Aí, meu celular, eu vou deixar meu celular. crf@crfadv.com.br. Isso, e aí também está meu celular, podem falar comigo, é WhatsApp e tal, e a gente está à disposição. O escritório é um escritório só de direito imobiliário, a gente não atua em outras áreas. E quais são temos aí... os serviços? Conta aí, Carol. Bom, eu atuo, como eu falei, a gente atua só com o mercado imobiliário em algumas frentes, tá? Então, eu trabalho com incorporação imobiliária, gestão de locação, tá? Essa parte de regularização, a gente também tem uma parte de análise registral, do diligence. Então, negócios imobiliários do modo geral, distribuição de loteamento. A gente também tem a área contenciosa imobiliária, então a gente faz tanto contencioso de massa, mas para mercado imobiliário, como o contencioso estratégico, que são as ações judiciais um pouco mais públicas, esses tipos de defesa. O que a gente não faz, de fato, é a parte ambiental, que a gente tem parcerias, parte tributária, mas a gente tem parceiros de negócio e gente que atua também nesse mercado, assim, no ambiental mais segmentado para atendimento do mercado imobiliário, tributário, societário também, tá? A gente tem alguma experiência também com o mercado de capitais, a parte de securitização de recebíveis, de funding, mas para mercado imobiliário, tá? Ah, isso é legal demais. Eu vou fazer live sobre securitização também. É bem árduo, porque existe, a gente estava falando de patrimônio de afetação, então quando você fala de securitização, é um que, olha, bastante dificuldade. A gente trabalha muito com middle market. Então, a gente não está falando de securitizadora de empresas de captação de recursos, tipo um BTG ou um Itaú, um BBA. Assim. Empresa com capital aberto, não. A gente está falando de captação de recursos para loteamento no interior do Maranhão, de securitização de multipropriedade, que tem muito, entendeu? Sim. Então, assim, você vai pegar e vai falar de securitização de recebíveis para juizado especial civil no interior do Maranhão, o cara não sabe nem o que é. Você tem que entendeu? desenhar mesmo, né? Aí você tem que desenhar mesmo. É um grande desafio. E é isso, acho que a gente... acaba ficando muito virtual, né? É isso que eu ouvi uma vez. Não, gente, securitização é virtual demais para mim. Eu falei, não, gente, não é não. Ela é real, ela está presente no dia a dia. E eu acho que, e assim, quero agradecer novamente o convite, Carol, dar parabéns. É um prazer enorme. Eu acho que a gente compartilhar conhecimento, eu acho que uma das grandes ferramentas que a gente tem hoje, a gente tem que usar realmente as redes sociais para pegar e para levar um pouco de informação. É isso, a gente fala de securitização, a gente fala de patrimônio de afetação, e isso deixa de ser monstros desconhecidos. A gente quer realmente que todas as pessoas saibam e tenham interesse e tal. Para quê? Tanto para ajudar o amigo, como para ajudar a si mesmo, como para ajudar o seu negócio. Entendeu? O que eu falo é o seguinte, até a missão da IP é transmissão de conhecimento para gerar riqueza para as empresas. É isso, né? E eu vejo que tem muita gente ainda que se embanana no processo por falta de conhecimento, porque, na verdade, tem que entender que são etapas que precisam ser cumpridas. Se a gente fizer o nosso dever de casa, todo mundo termina a obra no prazo, com dinheiro no bolso, com a cidade, com o empreendimento bem feito, com o cliente satisfeito, com a sua marca crescendo. Mas é isso, a gente precisa ter essa responsabilidade de entender que a gente não está entregando pizza. Né? Não desmerecendo pizzarias, mas o nosso negócio ele é um pouquinho mais burocrático porque a gente está trabalhando com habitação, a gente está trabalhando com desenvolvimento imobiliário. É um empreendimento que vai ficar aí 60 anos, 70 anos. Para que ignorância não vire má fé, né? Assim, as pessoas realmente elas desconhecem e por conta de desconhecimento, às vezes elas pegam e começam a praticar coisas que não são corretas. Então, assim, quando a gente fala de propagar conhecimento, é evitar realmente que as pessoas, por desconhecimento, tenham práticas erradas de mercado, entendeu? Exato. E se prejudicar
e prejudiquem outras pessoas. Então é isso, a gente está aqui para ajudar a que todo mundo beneficie e que o mercado se desenvolva, prospere, porque tem mercado para todo mundo, tem E a Brasil gente ainda está começando, né? Quando você vê mercado na Inglaterra, mercado imobiliário na Inglaterra, mercado imobiliário no Canadá, nos Estados Unidos. Fala, a gente está engatinhando ainda, tem um mercado gigante, uma participação no PIB para crescer. Absurdo, e uma demanda habitacional muito grande. Então, a gente tem muito mercado, muito chão ainda. Exatamente. E a gente tá aí pra não vai faltar cliente, né, Carol? Se Deus quiser, nem para mim, nem para você. É isso aí. Carol, eu te agradeço demais por você ter doado aí sua segunda de manhã. Adorei. Foi ótimo. Foi um prazer. Adoro conversar com pessoas inteligentes. Obrigada demais. Eu desejo muito sucesso para você no seu escritório. Vou continuar te indicando para os meus clientes também. Obrigada. Porque quando a gente encontra profissionais que trabalham, que amam o que fazem, que pesquisam, que estudam, porque é isso, né? Tem que ter uma dedicação diária, é muito bom. E eu estou muito feliz de ter te encontrado no mercado também. Ah, que legal, que bacana. Você é admirável e, assim, eu torço muito por você, pelos seus negócios. Agora que eu conheci também melhor o seu projeto, estou aqui na torcida e quero poder contribuir com o que você precisar. E a todos também que estão mas eles já tem um aqui, tá? Um monte de amigo mandando oi, um monte de gente bacana, um monte de gente de mercado. É muito bom poder falar para você. Muito bom, né? Muito... Adorei, Carol. Obrigada demais. Mas a gente ainda vai se falar, eu tô com umas ideias aí, de umas coisas aí. Ótimo, a gente traz... Depois a gente vai trocar uma figurinha aí. E manda perguntas. Quem quiser pode mandar pergunta. Manda direct, gente. Ó, repete aí, Carol, o Instagram. Repete aí, só falando. O meu pessoal é o Carol RF11, tá? E o do escritório é CRF-ADV. C de casa. CRF-ADV. Isso. Instagram aqui, ó. É melhor escrever. Aqui. Pronto. Oi? Aí, CRF-ADV, viu, gente? Carol, mais uma vez, obrigada demais. Obrigada, Carol. Foi ótimo começar a semana com você, adorei. Vamos começar com o pé direito. É isso aí. Obrigada demais, ótimo dia, ótima semana, bons negócios. E quem precisar, uma excelente advogada para direito imobiliário, Carol. Um beijo, obrigada, Carol. Tchau. Gente, obrigada pela participação de vocês. Mais uma live, mais um IP Convida com essa fera. Eu adoro conversar sobre mercado imobiliário, sobre negócio imobiliário e eu vejo que quanto mais a gente investe em conhecimento, mais a gente investe em realmente fazer o mercado profissionalizado, fazer o negócio direitinho, a gente consegue mudar o mercado imobiliário brasileiro, ganhar dinheiro, desenvolver as cidades, ajudar na economia do Brasil. Então, para mim, a melhor forma da gente trabalhar é com profissionalismo, é com formalização. Então, a live de hoje era para plantar essa sementinha aí na cabeça de vocês, de que às vezes eu já ouvi isso, não vou contratar um advogado porque esse custo, pensa que esse custo é um investimento para o seu produto ser valorizado, você ter maior liquidez no seu produto. Então, tudo isso que a gente fala aqui dentro da incorporação imobiliária, que está relacionado com o fluxo da incorporação, é uma forma da gente profissionalizar o nosso mercado, para a gente sair do amadorismo, sair do achismo e entender que incorporação imobiliária não é só construção, né? Como eu falo o tempo inteiro, e que a gente tem que puxar para a gente a responsabilidade por fazer um negócio formal. Então é isso, obrigada pela participação de vocês. Amanhã a gente tem mais live e na quarta-feira tem mais IP Convida. Então é isso, obrigada, ótima semana para vocês. Tchau!